O Senhor coroa com vitória os seus humildes. Meus irmãos, boa noite. Muito bem, hoje o Evangelho parece um pouco complicado. É muito interessante então recordarmos o episódio que nós estamos estudando, lendo hoje. Jesus está em Betânia, Jesus vai para Jerusalém. Nesse caminho, Jesus avista uma árvore de figo, tem uma copa muito frondosa, e Jesus vai até essa árvore de figo, mas chegando ali não encontra figo. E Jesus amaldiçoa a figueira. Depois Jesus vai para Jerusalém, entra no templo, se irrita com os vendedores, com os compradores de animais para o sacrifício. Depois Jesus não deixa que ninguém entre com animais no templo. Depois Jesus começa a ensinar sobre o verdadeiro sacrifício. No outro dia Jesus sai de Jerusalém. Pedro olha aquela figueira que Jesus tinha amaldiçoado e diz: Jesus, ela está toda seca. E Jesus então diz qual era o fruto que ele gostaria de colher. Parece um pouco confuso. Aparece uma figueira, Jesus vai no templo, depois retorna à imagem da figueira, mas qual é a relação entre a figueira e entre o templo? A figueira estava com uma copa frondosa, estava cheio de folha, mas não produzia fruto. O templo também estava cheio de pessoas, mas também não produzia fruto, o culto que agrada a Deus. Meus irmãos, o Senhor tem fome. O Senhor tem fome da nossa santidade, o Senhor tem fome da nossa conversão, mas muitas vezes nós somos como a figueira, nós somos como o templo está cheio, mas são poucos os realmente convertidos. As missas estão cheias, mas às vezes não é que oferecemos o culto que agrada a Deus. Meus irmãos, nós não podemos nos enganar com os templos cheios, porque isso não significa que nós estamos realmente produzindo frutos. Isso não significa que nós estamos realmente convertidos. Nós podemos frequentar constantemente a Santa Missa e muitas vezes não deixar que a graça de Deus opere em nós. E é por isso que hoje o Senhor nos coloca diante desta realidade. Não basta aparentar com belas folhagens, se na verdade a nossa vida não produz algum fruto, não tem realmente aquele culto que agrada a Deus. E hoje o próprio Senhor nos indica qual é o fruto de conversão. O primeiro fruto de conversão é a fé. Todas as vezes que nós nos colocamos diante de Deus, isso deve nos ajudar a crescer na fé. A nossa confiança em Deus deve ser mais inabalável. A nossa confiança em Deus deve ser mais pronta, porque muitas vezes é fácil nascer a dúvida dentro do nosso coração. É fácil esmorecer diante de uma provação. Isso demonstra que a nossa fé ainda não está tão firme. Por isso, nós devemos pedir que a virtude da fé cresça em nós. Depois, um outro elemento, um outro fruto que o Senhor diz: quem tem um culto que agrada a Deus está sempre pronto a perdoar os outros. Quanto mais em Deus, mais prontos nós estamos a perdoar aqueles que estão ao nosso encontro, ao nosso redor. Somos mais compassivos, sabemos tolerar mais, sabemos relevar mais. Então nós devemos nos perguntar: mas será que eu me irrito muito com quem está do meu lado? Porque se a gente se irrita muito, significa que ainda nós não estamos no culto que agrada a Deus. Se nós ainda guardamos mágoa de alguém, significa que o culto ainda não está tão puro como Deus quer receber. Depois ainda tem uma outra realidade. Aquele fruto que Deus espera do nosso culto é uma realidade que reconhece Deus como o Pai. Muitas vezes nós não reconhecemos Deus como o Pai. Achamos que Deus é muito punitivo, achamos que Deus é muito severo, achamos que nós não somos dignos de Deus, achamos que realmente nós não prestamos para Deus. Então aqui tem três frutos que Jesus hoje coloca para aqueles que se colocam no culto relacionado a Deus: uma fé profunda,
uma disponibilidade ao perdão e uma confiança em Deus que é Pai. Meus irmãos, aqui tem 3 realidades que nos indicam se o nosso culto está sendo verdadeiro ou não, porque as nossas igrejas podem estar cheias, mas homens de pouca fé, homens de pouco perdão e homens de pouca confiança.